À medida que o genocídio em Gaza continua e Israel tenta expandir-se para a Síria, temos o bloqueio naval do Iêmen no Mar Vermelho, trazendo muitos resultados. O porto de Eilat, em Israel, o único porto no Mar Vermelho, está prestes a fechar. Ele está praticamente falido há muitos meses, se não há mais de um ano, desde o bloqueio iniciado em novembro de 2023 pelo Ansar Allah do Iêmen. Também temos relatos recentes de que o aeroporto Ben Gurion, devido aos constantes ataques de mísseis do Iêmen, está encerrando suas operações. Como você vê a situação neste momento? Porque, claro, tudo isso gira em torno do genocídio em Gaza, especialmente a resposta ainda muito heróica do Iêmen, que não para, apesar da tentativa de Israel de se expandir por toda parte com o apoio dos Estados Unidos. Bem, começando pelos ataques iemenitas ao porto de Eilat, o porto israelense, eles já acontecem há algum tempo. E como você mencionou, Dani, isso destruiu a economia local. Esse é o terceiro porto. Ashdod e Haifa são os outros dois principais portos, que recebem remessas e fazem despachos a partir da costa do Mediterrâneo. Esse é um porto importante porque traz mercadorias da Ásia, e estamos falando de muitos recursos que eles não conseguiriam de outros lugares, incluindo produtos agrícolas e coisas do tipo. Portanto, é realmente importante para a infraestrutura e a economia de Israel. O movimento caiu 90% desde o início das hostilidades, desde que o Ansar Allah começou a atacá-lo. E agora Eilat está pedindo um resgate ao governo israelense. Então veja, eles vão precisar de um resgate financeiro apenas para basicamente continuar operando e fazer a manutenção essencial para manter o local funcional, de modo que se voltarem a operar, possam fazê-lo. Se não fizerem isso, o local pode se deteriorar muito rapidamente e cair em desuso, causando todo tipo de problema que atrasaria ainda mais a retomada das operações no futuro. Em resumo, é um golpe enorme para a economia israelense. E é interessante porque o Irã mirou no porto de Haifa e fez isso de forma muito eficaz, assim como o Ansar Allah. Então, não acredito que haja qualquer coordenação propriamente dita, pelo menos não oficialmente, nenhuma coordenação de comando e controle do chamado eixo da resistência. Mas dá para perceber que como esse porto está dentro do alcance do que o Ansar Allah pode fazer com precisão, talvez há uma chance de o ataque não se limite não septap de caminho entre a Arábia Saudita ou os Estados Unidos. Mas eles estão fazendo aquilo que você sabe, estão tornando isso. Isso também é uma grande crise para a indústria de seguros. E isso é uma coisa que o Iêmen fez ao interceptar e negar o transporte marítimo pelo Bab al-Mandeb e pelo Mar Vermelho. E depois, com o porto de Eilat, é um pesadelo. Então, seguro, resseguro, tudo isso são componentes essenciais para o comércio internacional. E agora acho que eles nem conseguem seguro, e quem vai segurar qualquer coisa que saia desse porto também? Então, desse ponto de vista, em termos de algum tipo de intervenção econômica, militar econômica, para tentar tornar a vida desconfortável para os israelenses, o Iêmen fez mais do que qualquer outro proporcionalmente no planeta. Quero dizer, é extraordinário que ninguém mais tenha conseguido se destacar e fazer o que eles fizeram em termos de causar impacto. Obviamente, eles pagaram um preço por isso, com ataques dos Estados Unidos e de Israel, mas isso não os desanimou. Eles estão muito determinados. Acho que eles são um exemplo, porque disseram, estamos aplicando a Convenção do Genocídio, pois cabe, é uma obrigação, dos países signatários, tomar medidas, seja por meio do BDS ou de intervenção militar, se necessário. E é isso que eles estão fazendo. Então isso realmente acaba envergonhando todos os outros. E eu gostaria que outros países pudessem seguir esse exemplo. O grupo de Raya, que se reuniu em Bogotá, está dizendo as coisas certas. Podemos falar sobre isso depois. Mas ninguém fez o que o Iêmen fez. Com muito sucesso também. Dan, qual é a sua opinião e análise sobre isso? Não, eu concordo com o Patrick.
Quero dizer, sinceramente acho que o mundo precisa ser colocado em seu devido lugar diante do que o Iêmen fez. Eles basicamente destruíram a capacidade de Israel de comercializar porque, como o Patrick disse, fecharam o porto de Eilat. E então o Irã efetivamente fechou o porto de Haifa. Tanto o Irã quanto o Iêmen fecharam, em grande parte, o aeroporto Ben Gurion. Agora há pouquíssimas maneiras de fazer o tráfego econômico entrar e sair de Israel, talvez apenas pela Jordânia. Então, novamente, acho que o Iêmen fez mais do que qualquer outro país do mundo para combater esse genocídio. Mesmo sendo talvez, se não o país mais pobre do mundo, certamente está entre eles. Certo? E vamos lembrar também que o Iêmen tem sido alvo de uma guerra brutal, uma guerra saudita apoiada pelos Estados Unidos desde 2015, que levou o país à beira da fome, se não além disso, e causou dezenas de milhares de mortes. E mesmo assim, de alguma forma o Iêmen encontrou forças para defender Gaza. Eu gostaria que outros países também se posicionassem dessa forma. Quero dizer, é preciso reconhecer o papel do Irã, porque eles também estão apoiando o Iêmen. Não sei o quanto, mas acredito que de maneira significativa. E novamente, o ataque do Irã a Haifa certamente ajudou no esforço contra o genocídio. Mas o Iêmen, para mim, é o jogador mais valioso nessa luta contra o genocídio. Desde novembro de 2023, vimos esse bloqueio no Mar Vermelho continuar, e ele parou por um tempo, durante o primeiro cessar-fogo intermediado por Trump. Não tivemos outro desde então, é claro. Foi uma pausa muito breve. Falamos sobre o grupo de Raya, e você mencionou que eram mais de uma dúzia de países se unindo. As conclusões do grupo de Raya foram um pouco mais brandas do que a forma como o Ansarallah está reagindo. Como você compararia os dois? Não, definitivamente, acho que o grupo de Raya já deveria ter sido criado há muito tempo. Alguns desses países seriam considerados, você sabe, de segunda ou terceira categoria em termos de tamanho. E para mim, é claramente um esforço liderado pelo Sul Global. E sim, você pode vê-los aí na tela. Mas a questão é que isso é bastante arriscado. Você se reúne e conspira para impor sanções contra um país como Israel, espere por jogadas sujas na ONU e em todos os outros lugares. Os Estados Unidos provavelmente vão retaliar com tarifas punitivas contra todos esses governos por prejudicarem seu aliado. E isso supostamente seria uma violação ou algo contrário aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Então, os interesses nacionais de Israel acabam sendo, por extensão, os interesses nacionais dos Estados Unidos. Mas, em termos de embargo de armas e coisas desse tipo, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Minha frustração com isso é que existem mecanismos no nível da Assembleia Geral da ONU, como a resolução Uniting for Peace, em que eles poderiam se reunir e contornar o Conselho de Segurança da ONU, e eles têm várias ferramentas à disposição, uma vez que esse consenso é alcançado, incluindo sanções determinadas pela Assembleia Geral da ONU. Em primeiro lugar, suspender Israel das Nações Unidas. Esse é o número 1. Isso já deveria ter acontecido, especialmente com as ameaças e o comportamento beligerante na ONU e o fato de que eles ignoraram completamente a proibição da CIJ desde a decisão preliminar inicial no começo de 2024. Então, já existe um motivo para suspender Israel da ONU. É óbvio. Esse seria o passo mais importante. E então, sanções. Um país do tamanho de Israel não é preciso muito em termos de sanções para realmente exercer uma pressão pesada, e as pessoas vão sentir isso lá. De certa forma, pode ser ainda mais devastador do que os ataques de mísseis do Irã em termos de aprovação pública sobre como o governo está lidando com essa situação. Eles basicamente foram autorizados a escapar disso. E para mim, isso é o mais frustrante, porque supostamente seria uma forma indolor de os países agirem para tentar conter Israel sem se envolver militarmente, como aconteceu no fim do apartheid na África do Sul, etc. Mas isso não está acontecendo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão sancionando pessoas de todos os lados com a intenção de prejudicá-las.
with the intent of hurting them, they're even ready to sanction their allies. Eles estão até prontos para sancionar seus aliados, os Estados Unidos. E estão fazendo isso com a Rússia, com sanções secundárias contra qualquer um que negocie com a Rússia. Vai ser interessante ver como isso realmente vai se desenrolar e o que isso realmente vai significar. Podemos discutir isso depois. Mas eu gosto do que a reunião de Bogotá propõe. Até mesmo um país como o Brasil, eles estão em uma posição perfeita para fazer algo assim e simplesmente impor um embargo total. Tudo, comércio, equipamentos militares, tudo mesmo. Se alguns países fizessem isso, encorajaria outros a seguir o exemplo. Então espero que algo saia disso. Uma coisa que definitivamente chama atenção quando olhamos para a resposta do Iêmen é que, usando todo o poder de fogo que possuem, eles tentaram impedir o tráfego marítimo no Mar Vermelho. Mas também, como Patrick disse, o Iêmen teve que enfrentar o peso da agressão dos Estados Unidos, sendo bombardeado várias vezes pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E aqui temos uma situação em que os Estados Unidos nem sequer são mencionados. Isso foi provavelmente uma das coisas que mais me chamou a atenção. Quando falamos sobre Israel e a interrupção do fornecimento de armas, por exemplo, essa é uma das principais exigências deles aqui. Impedir o fornecimento ou transferência de armas, munições, combustível militar e equipamentos militares relacionados, além de itens de uso duplo para Israel. Dan, penso nos Estados Unidos. O que você acha? I think about the United States. Your thoughts? No, I agree. I mean, first of all, there's a few things that jump out. Não, eu concordo. Quero dizer, antes de tudo, algumas coisas que me chamam a atenção. Uma delas é que, pelo menos pelos relatos que li, 32 estados diferentes foram à conferência em Bogotá, mas apenas 12 assinaram essa declaração de 6 pontos. E os 12 estados que assinaram, muitos deles se não todos, fora a Indonésia, na verdade, o que eles planejam fazer ou deixar de fazer não vai impactar muito Israel. São países menores, vários deles na América Latina, que já não têm muito comércio com Israel para começar. Então, o que realmente significa para eles impor um embargo de armas contra Israel, ou um embargo comercial, ou impedir o transporte marítimo? Envio, como você disse, de onde para onde? Se você está no lado Atlântico da América Latina, ou se está num país sem saída para o mar na América Latina, por exemplo, até mesmo a Indonésia, que é, você sabe, o quarto país mais populoso do mundo, grande economia, mas está no Oceano Pacífico, o que ela vai fazer? Então, no fim das contas, sinto que as duas coisas que eles poderiam ter feito para causar impacto, eles não fizeram. Uma, como o Patrick disse, eles poderiam ter aprovado uma declaração de que avançariam na Assembleia Geral das Nações Unidas por uma resolução de união pela paz. E isso seria uma resolução para contornar o Conselho de Segurança, digamos, por causa desse genocídio em Gaza. Vamos votar e, com sorte, aprovar uma resolução para impor medidas muito sérias contra Israel, incluindo até mesmo o envio de forças armadas, forças de paz, para defender o povo da Palestina. Isso é a coisa mais importante e significativa que esses países poderiam ter feito. A segunda coisa que eles poderiam ter feito, mas não fizeram, seria dizer: vamos levar ajuda a Gaza. Vamos organizar flotilhas que enviaremos a Gaza com ajuda humanitária, partindo do pressuposto de que, primeiro, Israel provavelmente não atacaria embarcações de 12 países diferentes. E mesmo que atacassem, isso abriria, francamente, o direito de então atacar Israel. Então isso satisfaria o primeiro objetivo de ter mais intervenção para proteger os palestinos. Novamente, eles não fizeram isso. Então, a maioria das coisas, ou se não todas as coisas que eles dizem que vão fazer, eles realmente não têm o poder de fazer. Eles não têm esse poder. Novamente, se você é um país latino-americano, no Caribe ou Atlântico, o que você vai fazer para parar o comércio com Israel, para impedir que armas cheguem lá? A maioria desses países nem sequer tem marinha, certo? Eles realmente não conseguem fazer isso. Então, no final, sinto que o que eles concordaram em fazer é simbólico.
E considerando que agora estamos rapidamente nos aproximando de 2 anos desse genocídio, e dado o fato de que as pessoas estão passando fome agora e morrendo agora, sinto que esse é o tipo de declaração que deveria ter sido feita há cerca de 1 ano e meio. Esse é o meu sentimento. Esse é o meu sentimento. Quero dizer, as estatísticas são, os dados mostram o que está acontecendo com o povo palestino. Nem sequer chamamos assim, mas o que está acontecendo com os palestinos. O Global Protection Cluster, apoiado pela ONU, disse em um relatório que eles realizaram que 10 crianças por dia estão perdendo membros, sem contar todas as pessoas morrendo, tanto crianças quanto, claro, adultos. E esta é uma imagem das instituições governamentais da Síria sendo bombardeadas por Israel enquanto um repórter dá a notícia. Coloquei isso para mostrar que Israel está sem restrições. O Iêmen é agora um dos poucos países fazendo algo concreto, especialmente tanto no front militar quanto no de ajuda humanitária. Bem, há muita coisa acontecendo ali. Quero dizer, Israel atacando Damasco há apenas alguns dias adiciona ainda mais confusão a uma situação em que, francamente, já tem coisa demais acontecendo no Oriente Médio. Vamos focar rapidamente na questão da Síria, porque é importante entender o que está acontecendo aqui. O que você está vendo agora é um conflito muito teatral, encenado, ou uma discussão, se preferir, entre Damasco e Tel Aviv. O objetivo de Israel desde o início inclui a instalação da junta terrorista em Idlib, o regime de Jolani. A intenção desde o início, na verdade eles vêm tentando fazer isso há 15 anos, tem sido mudar o regime em Damasco e então começar a balcanização da Síria, com o objetivo explícito de dividir a Síria em partes menores. A peça-chave para os Estados Unidos e Israel no momento é a faixa que se estende da fronteira das colinas de Golã ao longo da fronteira jordaniana até Al-Tanf, onde, coincidentemente, surpresa, os Estados Unidos têm estado entrincheirados, construindo uma presença militar ali há muitos anos, desde 2017, e então até a área controlada pelos curdos no nordeste da Síria. É isso que muitos estão chamando de Corredor de Davi, certo? Mas o problema é que ele passa pela área controlada pelos drusos no sul da Síria. Então, o que acontece, de forma inteligente, e é preciso dar crédito a Israel e aos Estados Unidos por serem diabolicamente maus, eles estão infelizmente 5 passos à frente dos árabes, que estão divididos. E essa tem sido a intenção desde o início. Esse é todo o objetivo do jogo. Manter sempre os árabes e suas diferentes facções divididos. Seja do ponto de vista sectário, religioso, de quem eles apoiam, pró-Israel, anti-Israel, é mantê-los divididos para que não possam se unir. Porque agora você pode ver quais são os resultados de serem dispersos e desunidos. E o que eles fizeram de forma inteligente foi jogar. E se Jolani fosse Eli Cohen, então ele está desempenhando seu papel perfeitamente. Certo? Then he's playing his role perfectly, okay? So what they've done is they've created a situation. O que eles fizeram foi criar uma situação. O primeiro passo foi quando Israel invadiu as colinas de Golã. Imediatamente, quando Jolani entrou, no Natal de 2024, Israel avançou direto para as colinas de Golã, antes de eliminar todos os estabelecimentos militares sírios. E depois de fazer isso, começaram de certa forma a antagonizar e ameaçar alguns dos drusos naquela área ao longo daquela região. Isso também repercutiu em Suaida, onde as pessoas começaram a se sentir inseguras, porque ao mesmo tempo, os capangas de Jolani ameaçavam invadir o enclave druso no sul. Então Israel e Jolani criaram tensão ali. E os Estados Unidos também fazem parte disso. Eles criaram tensão ali. E então os Estados Unidos e Israel, tenho certeza de que os Estados Unidos disseram a Israel, e também a Jolani, parece que foi assim, vocês precisam ajudar a desarmar os drusos, vocês precisam desarmar os drusos. E então eles intervieram, e na semana passada vimos confrontos entre os capangas de Jolani e da Segurança Geral, mesmo ele negando que sejam dele. É uma piada, praticamente não há governo no comando.
Mas de qualquer forma, isso criou uma explosão sectária que se acendeu. Então, claro, Israel intervém e diz, nós vamos proteger vocês, vamos proteger os drusos, vamos proteger vocês. Então é como um esquema de proteção. E depois Israel lançou ataques aéreos contra Damasco como uma demonstração simbólica de força para dizer, olhem, estamos do lado de vocês. Então Jolani aparece no noticiário e diz, bem, os israelenses, nós não apoiamos os israelenses. Eles são uma fonte de instabilidade nesta região. Esse é o mesmo cara que queria normalizar as relações com Netanyahu apenas algumas semanas. Então, não acredite em nada do que essas pessoas dizem oficialmente. Você está assistindo a uma luta coreografada estilo World Wrestling Federation, certo? E o objetivo é fazer com que os drusos implorem pelo apoio dos israelenses. E metade dos drusos não está caindo nessa. Então eles vão cortar aquela faixa porque é a pista de decolagem para um ataque ao Irã, direto para o Kurdistão iraquiano. Caminho livre até o Irã. Mas esse também será o mecanismo pelo qual os Estados Unidos e Israel vão acender uma guerra civil sectária no Líbano. Eles estão trabalhando para separar Trípoli, o enclave druso no Líbano, e pressionando o Hezbollah porque eles não querem se desarmar. Então você está diante de uma sangrenta guerra civil sectária na Síria e no Líbano. Esta é uma nova situação Sykes-Picot, a força, desenhada com sangue. É isso que os Estados Unidos e Israel estão fazendo agora. Tom Barrack, enviado especial de Trump, evoou subitamente descurador ao dizer, não temos interesse nessa disputa. Então, por que vocês estão com medo de temer o Sírio? Por que me equipei o HTS por menos? Sim, nunca foram embora. Os Estados nunca saíram. Então não acredite uma palavra do que essas pessoas dizem. Eles estão mentindo. Eles têm uma agenda. É dividir e balcanizar a Síria em pequenos pedaços, depois o Líbano e depois o Iraque. Então, isso é todo um programa. É muito interessante. Israel passou muitos anos literalmente apoiando as forças que chegaram ao poder na Síria. Agora está alegando que está lutando contra esses grupos, sempre ligados à Al-Qaeda, antes ligados à Al-Qaeda, e atacando o ISIS, o que restou das instituições governamentais, que de qualquer forma já estão essencialmente extintas. E por semanas antes disso acontecer, houve relatos exatamente sobre o que Patrick disse, um acúmulo de forças contra o Líbano, tentando invadir pela fronteira para enfraquecer o que já é um estado muito fraco. E aqui você tem uma situação em que, fora o Irã, as maiores e mais fortes forças do eixo de resistência, que estão dando muito trabalho a Israel, estão no Iêmen. Depois você tem o Hamas e a resistência palestina, que tem lutado incrivelmente contra Israel. Como você vê essa situação, Dan, de forma geral? Onde tudo isso se encaixa? Sim, bem, eu concordo com Patrick. Acho que a palavra do dia é balcanização. Realmente acredito que o objetivo é destruir a Síria como um país unido, o que, claro, o Ocidente já fez em várias partes do mundo, com a antiga Iugoslávia, Líbia, Iraque, Somália e agora a Síria. Bem, o Líbano até antes disso. Quero dizer, de muitas maneiras, o Líbano foi completamente debilitado como nação. O exército deles está sob controle dos Estados Unidos. Não defende realmente o Líbano. Na verdade, cabe ao Hezbollah fazer isso. Mas isso, claro, é um ator não estatal, que o Ocidente se opõe. E agora a Síria está sendo balcanizada. Como o Patrick disse, os Estados Unidos controlam de 25% a talvez um terço da Síria, a parte mais rica em petróleo e grãos. Israel continua tomando cada vez mais terras no sul. A Turquia pegou um pedaço no norte. Não sobra muito. E isso é muito interessante. Um relatório que li esta manhã sugere que, em relação ao que acabou de acontecer com os drusos, pelo menos alguns membros do governo sírio, como ele existe atualmente, alegaram que, em Baku, quando estavam se reunindo com Israel, receberam um sinal de Israel de que poderiam entrar nessa área onde os drusos estão e tomá-la. Os drusos sempre tiveram um grande grau de independência nessa parte do país sob Assad e seu pai. E eles estão alegando que Israel lhes deu sinal verde para entrar lá.
o que fizeram. Então é claro, Israel disse, vocês não deveriam estar aí, e atacaram Damasco. Portanto, ou como Patrick disse, tudo isso foi coreografado, ou as forças de Jolani foram meio que conduzidas para lá, de uma forma semelhante à maneira como Saddam Hussein recebeu o sinal verde do primeiro governo Bush para entrar no Kuwait. E então, quando ele o fez, é claro, os Estados Unidos entraram em guerra com Saddam Hussein por invadir o Kuwait. Parece um pouco com isso, mas independentemente de como isso aconteceu, o resultado é o mesmo. No final, Israel usou esse grupo HTS, que nada mais é do que uma frente al-Nusra rebatizada da Al-Qaeda, certo? Para derrubar Assad. Mas eles não têm lealdade a eles. Israel não tem lealdade a esse grupo. E o objetivo deles é tomar cada vez mais partes da Síria, criar a grande Israel. E eu acho que Jolani será descartado em algum momento, assim como Dien foi no Vietnã do Sul, assim como Saddam Hussein, que era um ativo da CIA, foi descartado no Iraque. É assim que funciona. Cuidado ao ser um Quisling do Ocidente. Você é totalmente descartável.